Oi, gente! Eu sou a Odete Assis, eu sou professora e mestre em literatura brasileira pela UFMG e hoje eu vou dar a nossa última aula do curso Mulheres, Revolução e Socialismo. Essa aula ela é uma aula especial de 100 anos sem Lenin, a importância do seu legado revolucionário para a luta das mulheres. Bom, esse curso no campus virtual que vocês devem estar acompanhando, ele é totalmente gratuito e ele é baseado nesse livro aqui, ó, Mulheres, Revolução e Socialismo, que é simplesmente a maior compilação de textos clássicos do marxismo sobre gênero em língua portuguesa. E como se não bastasse tudo isso, essa edição é uma edição colaborativa de companheiras do Estado espanhol, da Argentina e do Brasil, e ela traz essa colaboração internacionalista de diversas companheiras que constroem o Pão e Rosas, né, para poder trazer esse livro que é uma verdadeira arma do feminismo socialista, para a gente poder debater, à luz desses clássicos do marxismo revolucionário, os nossos desafios da atualidade. E antes de começar a nossa aula de hoje, eu vou fazer um breve retomada, né, do que foram as aulas anteriores, para quem viu, relembrar um pouco o que foram as principais discussões. E se você, por acaso, ainda não assistiu, eu recomendo muito que você volte nas aulas do campus para poder assistir essas aulas, porque elas ajudam a construir um panorama completo em relação ao que é o nosso feminismo socialista, né? Então, para começar, na nossa primeira aula, a Natália Angelossi, ela debateu uma reflexão sobre como a luta contra a opressão às mulheres, ela está na base do pensamento marxista revolucionário. Essa aula chamava Trabalhadoras do Mundo Unidas, a batalha de Marx e Engels contra a opressão às mulheres. Depois, na nossa segunda aula, a Flávia Telles, ela trouxe um pouco do panorama dos ricos debates da organização do movimento socialista no início do século XX, onde se permeavam discussões sobre a luta pelo direito ao voto das mulheres, a guerra e também uma batalha contra os reformistas dentro do movimento, né? Essa aula chama Mulheres e Socialismo no início do século XX, a organização para revolucionar o mundo. Na nossa terceira aula, foi a vez da Virginia Gitzel, ela fazia uma verdadeira imersão no significado profundo da Revolução Russa e todos os seus inúmeros impactos na vida das mulheres, com a aula que se chama A Maior Experiência da Emancipação Feminina, Lições da Revolução Russa. E agora, hoje, eu vou tentar trazer um pouco do que é o pensamento desse grande revolucionário que é o Lenin, que tem contribuições inúmeras em distintos âmbitos sobre a luta das mulheres e a luta revolucionária. Então, essa aula ela vai pegar uma pequena parte do que é as grandes reflexões e o legado desse grande revolucionário. Inclusive, recomendo para vocês que quiserem se aprofundar mais no próprio pensamento do Lenin, um curso que tem no Esquerda Diário, no campus virtual, da Simone Stivachi, né, que é excelente, com diversas aulas que pegam a vida e obra desse grande revolucionário, vale muito a pena. E, então, eu acho que é isso, né, gente? Um comentário. Se você ainda não tem esse livro, Mulheres, Revolução e Socialismo, ó, esse livro aqui, que é incrível, vocês podem adquirir eles no site das edições Iskra. É imperdível, vale muito a pena e eu acho que vai ser uma parte muito importante para quem quer, de fato, se aprofundar numa visão marxista sobre a luta pela emancipação das mulheres, né? Os textos ali, eles são bastante importantes para a gente poder pensar essa luta revolucionária. Então, gente, passada essa primeira parte, assim, introdutória, eu queria resgatar algumas questões fundamentais sobre o pensamento desse grande revolucionário que é o Vladimir Ilyich Lenin. E para começar, eu vou pedir a ajuda do Bruno aqui para colocar a citação de três frases que expressam, né? Essas frases são parte do discurso do Lenin no Dia Internacional das Mulheres, em março de 1921, né? Que ele estava fazendo um discurso numa conferência de mulheres na União Soviética. E elas são três frases que eu acho que expressam questões muito fundamentais que nós vamos abordar ao longo dessa aula. Então, vamos lá. Primeira coisa, citando agora diretamente Lenin, né?
O elemento fundamental do bolchevismo e da Revolução de Outubro na Rússia consiste em incorporar à política os que mais sofriam por opressão no capitalismo. A essência do bolchevismo e do poder soviético está em concentrar todo o poder estatal nas mãos das massas trabalhadoras e exploradas, desmascarando a mentira e a hipocrisia da democracia burguesa e abolindo a propriedade privada da terra e das fábricas. Não é possível atrair as massas à política sem atrair também as mulheres. Bom, essas são 3 questões muito fundamentais, né, gente? E para entender melhor a profundidade dessas afirmações do Lenin e como elas são extremamente atuais para a luta das mulheres no século XXI, eu organizei essa aula em 4 eixos fundamentais, né? E agora tá aí na tela para vocês acompanharem também quais são os 4 eixos que vai um pouco se dividir a nossa aula hoje. O primeiro é que a gente vai fazer um debate sobre a diferença entre a democracia burguesa e a democracia soviética. Depois, a gente vai entrar na reflexão sobre a igualdade perante a lei e a abolição da propriedade privada como passos iniciais no processo de combate contra a opressão às mulheres. Ligado a isso, a gente entra no terceiro ponto, que é a necessidade da substituição da pequena economia doméstica individual para a grande economia socializada. E aí, finalmente, a gente chega no 4º ponto para tentar amarrar todas as conclusões da nossa aula, que é o papel central da incorporação das massas femininas para o desenvolvimento do poder soviético e como o Partido Bolchevique encarava essa batalha. Bom, então agora vamos lá para o nosso primeiro eixo, né? A nossa primeira parte da nossa aula, que é a diferença entre a democracia burguesa e a democracia soviética. Para isso, novamente, né, eu vou pegar uma citação desse discurso do Lenin, que é uma afirmação bastante enfática que ele faz, né? Isso em 1921, essa data é importante para a gente pensar. Nenhum partido ou revolução no mundo sonhou alguma vez atacar tão profundamente as raízes da opressão e a desigualdade das mulheres como a Revolução Bolchevique está atacando. Gente, quem viu a última aula com a Virgínia, a gente pôde debater muito intensamente, né, como a Revolução Russa ela produziu conquistas históricas que demoraram anos para serem alcançadas nas democracias burguesas, né? E aqui é muito interessante porque nesse artigo que a gente pegou essa citação e que ele está indicado como bibliografia do nosso curso, né? O Lenin ele vai desenvolvendo um pouco, né? Ele está debatendo essas questões e ele desenvolve um pouco. Mas já em 1919, menos de 2 anos depois da Revolução, ele também tem um outro artigo que é bastante parecido com esse, né, que chama As Tarefas do Movimento das Mulheres Trabalhadoras na República Soviética, onde ele afirma o seguinte: nada sobrou na República Soviética daquelas leis que colocavam a mulher em uma situação de submissão. Então, imagina, gente, aqui eu acho que é muito importante essa reflexão para pensar as diferenças, né? Porque enquanto a democracia burguesa, até hoje, a gente está vendo, e a gente tem que lutar e se enfrentar, e a gente vê movimentos massivos de mulheres lutando por direitos democráticos muito elementares, como o direito ao aborto, como a conquista de igualdade salarial, que é uma coisa que até hoje não se tem, uma série de questões. A gente está vendo aqui uma reflexão que é o Lenin podendo afirmar muito pouco tempo depois da Revolução que, do ponto de vista legal das leis do Estado soviético, já não existiam leis que eram a serviço da opressão às mulheres, né? E que, desse ponto de vista, isso é uma questão muito importante para o desenvolvimento da Revolução, da estratégia soviética, mas, inclusive, como a gente vai ver ao longo dessa aula, esse aspecto de uma igualdade perante a lei, ela não significava a igualdade perante a vida, e essa foi uma batalha permanente que o Lenin dava junto ao Partido Bolchevique para poder, de fato, avançar para acabar com a opressão às mulheres, né? E aí consiste questões fundamentais dessa diferença entre o capitalismo e as democracias burguesas e
a Revolução Russa e a possibilidade, né, da batalha por um Estado operário e pela construção de uma sociedade socialista, como que no sistema capitalista, como a Flávia Telles e a Nath, elas desenvolveram nas aulas 1 e 2, né, tipo assim, como que o sistema capitalista ele se apropria muito da opressão às mulheres. Essa opressão às mulheres, ela é um pilar fundamental do desenvolvimento do sistema capitalista. Isso foi algo que o Marx e o Engels, eles abordaram muito fortemente e é uma questão fundamental para a gente refletir. Consequentemente, o seu Estado e a sua democracia burguesa, né, também é expressão disso. Só que tem uma diferença fundamental entre essa relação do Estado burguês e de um Estado operário, porque justamente no Estado operário, como a Virginia desenvolveu na aula sobre a Revolução Russa, essa relação de opressão, ela precisa ser eliminada, porque você precisa unificar a classe trabalhadora e a sua intenção é acabar com a dominação de classes, né? Eu vou desenvolver isso um pouquinho mais para frente. Aqui, antes de entrar nisso, eu queria debater uma ideia que também é muito importante para pensar o nível de impacto que teve na Revolução Russa e para poder concretizar um pouco essa questão das diferenças, né? Que é a ideia de choque de hegemonias. Para quem quiser aprofundar um pouco mais, eu recomendo bastante um artigo de um camarada nosso que chama Matias Maiello, que chama Apontamentos sobre a luta das ideologias para além da restauração burguesa. Ele está disponível no nosso suplemento teórico Ideias de Esquerda. E ele foi parte de um debate muito importante que a gente fez na nossa organização internacional, que impulsiona o grupo de mulheres pão e rosas, que é a fração trotskista pela reconstrução da Quarta Internacional, que a gente teve recentemente uma conferência, e esse foi parte dos debates que a gente fez. E aqui eu vou abordar mais esse conceito localizado, né? Não vou desenvolver toda a reflexão que a gente fez sobre os desafios para a criação, né? Tipo, para a reconstrução de um projeto socialista na atualidade, mas que, em particular, essa ideia de choque de hegemonia era porque a gente estava partindo de uma reflexão de como a Revolução Russa, ela gera um impacto no mundo que é muito profundo. E que até hoje a gente sente esse impacto. Por quê? Porque a existência de um Estado operário, que em tão pouco tempo, inclusive, pôde avançar com direitos que na democracia burguesa era fruto de luta e de as mulheres mesmo lutavam, eram reprimidas e uma série de coisas por questões elementares como poder votar. Mas imagina, na democracia soviética se permitiu outros avanços que demoraram anos, que até hoje a gente não tem como direitos garantidos por lei em democracias burguesas. Mas esse impacto, ele estava relacionado ao fato de que a existência desse Estado operário, ela fez cair por terra um pouco um pilar fundamental que é parte do que a burguesia se utiliza para manter a sua dominação, que é essa ideia falaciosa de que o seu regime, o regime democrático burguês, ele pode ser a representação dos interesses universais da humanidade. Então, que, ainda que se mantivesse uma divisão de classes, a burguesia trabalha sobre uma ilusão que ela cria e que ela gera na sociedade para manter a sua dominação, de que essa forma de representação democrática, que tem o sufrágio universal, que tem uma série de coisas, é a forma mais democrática que possa existir. Só que isso caiu por terra quando a gente viu, na verdade, que se operou um Estado operário, que estava baseado em um outro modo de produção que não era o modo de produção capitalista, que não era um modo de produção onde uma pequena parcela se apropria do trabalho que é produzido por uma grande maioria e que mantém os seus lucros, mas era um modo de produção que era baseado na socialização desse trabalho, né, na planificação da economia, na abolição da propriedade privada e na auto-organização dos soviets como forma de pensar uma forma de representação muito mais democrática para o conjunto da população.
Esse aspecto, ele produziu impactos muito profundos que, enfim, daria para fazer um curso inteiro para debater os impactos, porque mesmo quando se pensa, né, essa ideia de choque de hegemonia está ligada a isso, né, que é essa contraposição entre dois modos de produção que levou a que, em determinados momentos, de acordo com o momento histórico, pudesse se colocar, por exemplo, no pós-Segunda Guerra, que, frente ao medo de que se avançassem por novos processos revolucionários no âmbito internacional, a burguesia de distintos países imperialistas pudessem criar o que a gente conhece como estado de bem-estar social, né? Que era permitir conquistas de direitos e avanços em relação à população pobre, explorada, à própria classe trabalhadora, como nunca antes elas tinham permitido, mas que era um impacto direto do fato de que existia um Estado operário. Então, era também uma via de, né, você conceder esses direitos, porque você não conseguiria impedir a revolução somente pela repressão. Você tinha que ter alguma via de tentar demonstrar materialmente que você poderia permitir alguns avanços e algumas necessidades, né? Depois, com todo o impacto da restauração dos estados operários, né, com que aí cumpriu um papel fundamental a estratégia stalinista, né, toda a degeneração do marxismo revolucionário, da estratégia revolucionária que representou, também o que foi, né, o avanço do neoliberalismo como uma ideologia que levou à fragmentação profunda da classe operária, ao aprofundamento dessa divisão que existia, né, se apropriando, inclusive, das opressões, ao mesmo tempo que tentava separar os movimentos que surgiam de mulheres, de negros, de LGBTs, tentava separar eles da classe operária e criar a ilusão de que poderia ser possível avançar com alguns direitos, enquanto massacrava a ampla maioria da população, né? Tudo isso foi um processo que se aprofundou no neoliberalismo, que a gente sente as consequências até hoje. Todos esses aspectos, eles debilitaram bastante o que é essa possibilidade de ver concretamente as diferenças entre a existência de uma democracia operária como forma superior de organização da sociedade comparativamente ao que é uma democracia burguesa, né? Inclusive, muitos setores, mesmo dentro da tradição socialista, terminaram se adaptando a uma falta de estratégia revolucionária, né? Tipo, a meio rever o que foi todo esse legado dos bolcheviques, e que o Lenin foi parte muito importante de colocar, para poder achar que a saída agora, então, era buscar uma ampliação das democracias burguesas, uma ampliação radical das democracias burguesas e coisas nesse sentido, né? Acontece, gente, que aqui é muito importante, né? Porque quando a gente pensa a relação do Estado e a própria questão de que o Marx falava, né, em relação ao que é a própria ideia do Estado. O Estado, ele é um órgão de dominação, né, tipo, ele é produto do conflito entre diferentes classes. As sociedades, historicamente, são divididas em classes, né, o capitalismo, no sistema capitalista, esse antagonismo de classe, ainda que permaneçam outras classes, né, como vestígios das sociedades anteriores, esse antagonismo ele vai se colocando mais fortemente entre duas classes fundamentais, que é a burguesia, que se apropria, né, dos meios de produção e do produto do trabalho, da classe trabalhadora. E que o seu Estado, o Estado burguês, né, tipo, ele é essa representação dessa dominação de classe burguesa. O Estado operário, ele é a representação da dominação de uma classe que é a classe operária, que ela precisa para justamente, né, acabar com as classes para poder avançar para uma sociedade sem classes, porque o objetivo final da classe operária é que não se tenha mais uma divisão de classes, né? Construir uma sociedade onde não se tenha mais uma classe, tipo assim, de exploradores. Porque essa divisão entre explorados e exploradores, ela é o que faz com que o sistema capitalista continue existindo, né? Então, nesse sentido,
essa relação do Estado operário como uma forma de transição entre a sociedade capitalista e a sociedade socialista, no sentido de que a classe operária toma o poder para poder tentar pensar vias, né, tipo, e fazer um grande debate que não é que tem uma fórmula pronta, que você basta seguir essa fórmula e assim a gente vai chegar ao socialismo, mas justamente que toda a reflexão está colocada em como impulsionar e combinar a auto-organização da classe trabalhadora e das massas oprimidas para poder manter um Estado que é um Estado sob bases totalmente diferentes das bases capitalistas. E nesse sentido, citar até inclusive um exemplo, por exemplo, dessa relação das leis. Um revolucionário russo, o Alexandre Goikbar, não sei se é assim que se fala, mas enfim, ele foi o jovem redator do Código da Família, né? E uma das coisas que ele diz sobre esse código é que o poder proletário elabora seus códigos e suas leis dialeticamente, para que cada dia da existência deles minem a necessidade de existir. Então, essa diferença ela é muito importante. Por quê? Porque na democracia burguesa, as leis são pensadas para que se mantenha a dominação da classe burguesa, para que se mantenha a divisão de classes. Na democracia operária, as leis são pensadas para que elas possam ir deixando de ser necessárias como as leis, porque a realidade material vai sendo transformada e a necessidade, né, tipo, e por essa transformação da realidade material, vai se deixando de existir a divisão de classes. Isso é importante porque, inclusive, quando vai se debater, né, na ciência política tem bastante disso, mas quando se discute a ideia de democracia em diversos âmbitos, a democracia, todo tipo de democracia que se vê na história, ela tem algum tipo de exclusão. Por exemplo, nas democracias burguesas, tradicionalmente esse critério de exclusão ele está relacionado a que você exclui estrangeiros. Hoje, a gente vê, inclusive, ainda mais com o avanço da extrema-direita, desses setores nacionalistas, né? Que um imigrante, por exemplo, brasileiro, ele é excluído de votar, mesmo que ele more há anos nos Estados Unidos ou na Europa, ele não tem esse direito. Isso faz com que, por exemplo, né, a questão da imigração seja um tema muito chave hoje em dia no mundo, nesse mundo todo convulsivo que a gente está vivendo. E todos os anos, milhares de pessoas são excluídas desse direito. Além disso, tem outra série de recursos que são utilizados para restringir, né? Aqui no Brasil, recentemente, a gente tem um exemplo, por exemplo, em 2018, que a gente viu que foram retirados vários direitos, tipo, teve uma exclusão de vários eleitores do Nordeste por critérios burocráticos em relação à sua documentação e uma infinidade de coisas que excluiu um número muito grande, acho que, se eu não me engano, algo em torno de 3 milhões de brasileiros do seu direito de votar. Então, existem formas e vias da democracia de excluir. A diferença da democracia burguesa com a democracia soviética é que na democracia operária, né, da qual o Lenin foi um grande defensor, um grande dirigente, o critério de exclusão ele se dá em termos de classe, ou seja, daqueles setores que trabalham e produzem e daqueles setores que são os verdadeiros parasitas que só se apropriam do trabalho alheio. Então, na democracia operária, e aqui é importante um aspecto, né, para não fazer aquela caricatura que muitos setores fazem, como se, por exemplo, tipo assim, de tentar colocar como se trabalhadores autônomos, precarizados, todo um setor, ou mesmo pequeno comerciantes, fosse a mesma coisa que os burgueses de conjunto, né? Na realidade, a ideia de uma certa coerção de classe dos direitos políticos está ligada a que você possa fazer com que a ampla maioria da sociedade possa ser incluída no modo de produção. Não para se apropriar do modo de produção dos trabalhadores, mas que possam ser parte da classe trabalhadora que produz, que cria tudo, que pode fazer a sociedade funcionar
A ideia é, na verdade, que cada vez mais o conjunto da população seja colocado nessa posição. Só que ainda existe, mesmo no Estado operário, os setores que ainda são parte da classe dominante, anterior, prévia ao capitalismo, né? Da classe dominante que carrega consigo sua localização de classe no modo de produção capitalista. E que mesmo com a tomada do poder operário, esse setor não vai automaticamente desaparecer. A forma de fazer eles desaparecer é justamente retirar deles o direito da sua propriedade privada e fazer com que eles, assim, né? Tipo, se eles aceitarem ser incorporados à produção, aí sim vão ter os seus direitos políticos. Se não, se quiser manter as suas defesas, não vão ter. Enfim, isso é todo um outro tipo de democracia que, inclusive, se a gente pensa, hoje, por exemplo, sei lá, se a gente faz uma revolução no Brasil hoje e a gente exclui os burgueses que têm que se apropriam desse trabalho, né? Se eles ficam restringidos do seu direito político, com certeza esse número vai ser muito menor do que, por exemplo, no Brasil, até 1985, os analfabetos não podiam votar. E esse número, gente, era cerca de 21% da população brasileira. E não tem a menor dúvida de quem são esses 21%, né? Um país que viveu 400 anos na escravidão, quando você exclui o direito dos analfabetos votarem, é justamente a população negra, em sua ampla maioria, que está sendo excluída desse direito. Então, era uma forma, um mecanismo de classe, de excluir setores que são parte fundamental da classe trabalhadora e das classes oprimidas e exploradas. E com certeza, se a gente tem uma revolução operária no Brasil, o número que a gente vai excluir de burgueses, de capitalistas, é muito menor do que esse número absurdo que era excluído até muito pouco tempo. É muito recente, né? Esse direito conquistado. Enfim, eu acho que talvez agora tenha dado um pouco melhor para entender, né, essa diferença importante em relação a democracia burguesa e a democracia soviética. E eu vou fazer a relação disso agora, entrando no nosso segundo eixo da nossa aula, que é justamente a igualdade perante a lei e a abolição da propriedade privada como passos iniciais no processo de combate contra a opressão às mulheres. Deixa eu tomar uma água, né? Bom, vamos lá então. A gente veio debatendo, né, como a democracia operária, a intenção é acabar com a classe dos exploradores. E as leis, elas são pensadas para poder ir permanentemente deixando de ser necessárias, mas ao mesmo tempo você tem uma reflexão muito importante. Por quê? Isso era um grande debate entre os revolucionários, a Virginia abordou isso um pouco na aula anterior, mas enfim, só para colocar brevemente, porque existia uma condição material de opressão, né? Tipo assim, a revolução, longe da caricatura stalinista, a revolução não resolve todos os problemas, bastou a classe operária tomar o poder e pronto, está decretado o fim da opressão às mulheres. Nem mesmo colocar em lei que se tem direitos iguais e se pensar leis que ajudem nesse combate à opressão, isso vai significar que essas leis automaticamente vão ser implementadas. É uma batalha viva dos revolucionários, né? O partido bolchevique tinha que fazer essa batalha nas massas, inclusive, batalhando nos soviets e de conjunto, né? Para fazer essa transformação na sociedade. E esse era um dos aspectos que o Lenin e os bolcheviques se orgulhavam muito, que era poder dizer e afirmar que, do ponto de vista das leis, não existia nenhum resquício das leis retrógradas que eram antes da Revolução, que legitimavam a opressão às mulheres. Então, isso era um avanço muito importante. Mas esse era um primeiro passo. Junto com ele, tinha outro passo, inclusive, que é essa segunda questão que os bolcheviques debatiam, que era a abolição da propriedade privada, né? Então, nesse sentido, é que hoje, né, em dia, se a gente pensa a conformação das empresas, tem um grupo muito seleto, que são os chefes,
ou os donos, né, os que decidem os ritmos da produção, a serviço do que vai estar essa produção. Você pode, eu vi recentemente uma notícia, inclusive, né, tipo assim, de que no mundo se produz mais de 1 bilhão de refeições que são jogadas fora. Tipo assim, imagina, é muita irracionalidade, né, porque você tem milhares de pessoas, eu não me lembro agora o número exato, mas com certeza deve estar, né, pelo nível de crise que a gente vê hoje, numa casa de milhões, quem sabe talvez bilhões de pessoas que passam fome em todo o mundo. A gente tem uma produção que poderia resolver isso, mas a gente vive numa sociedade irracional, que é voltada para o lucro, e quem não tem dinheiro não pode, né? Quem não consegue pagar por esse alimento não tem esse alimento. Então, muitos alimentos são jogados fora. Isso é totalmente inconcebível do ponto de vista de uma democracia operária. Porque justamente quando você retira a propriedade privada, você abole essa questão da propriedade privada, a produção ela passa a ser pensada, né, para poder estar a serviço dos bens coletivos. Então, nesse sentido, a abolição da propriedade privada que os bolcheviques começaram a levar a cabo era justamente das grandes propriedades das fábricas, das indústrias, dos grandes latifúndios, ou seja, desses grandes locais de produção que permitiria você repensar muito o funcionamento da sociedade. Hoje em dia, com os grandes monopólios, as grandes corporações, isso ainda se desenvolve muito mais, numa escala muito superior do que na Rússia atrasada de 1917 e do início ali do século XX, né? Então, para pensar essas possibilidades abertas por essa combinação de fatores, é muito grande. Ao mesmo tempo, né, essa ideia de que a democracia, né, a decisão sobre essa produção, ela vai estar nas mãos não de um seleto grupo, mas do conjunto dos trabalhadores, em relação com os soviets, né, que pensa também ali os bairros ao redor e toda essa nova forma de organização democrática, ela é muito superior se você pensa hoje, por exemplo, como os setores tentam fazer com a ideia da representatividade, né? Por exemplo, hoje uma empresa como o Carrefour, ele faz uma propaganda que até 2030 eles querem ter mais de 10 mil lideranças negras. Só que essas lideranças, que estão ali à frente de uma empresa como o Carrefour, elas vão poder decidir, junto com outros setores, né, essas lideranças negras, alguns aspectos da empresa. Por exemplo, tipo assim, eles podem fazer uma campanha como essa para falar, olha como a gente é antirracista, eles podem promover políticas para ter mais chefes negros, eles podem até patrocinar projetos sociais que ajudem comunidades que estão relacionadas, né, com essa questão de combate ao racismo e uma infinidade de coisas. Só que tudo isso vai ser feito, mas vai se manter uma lógica fundamental em relação a como o Carrefour funciona, que é que essa empresa ela vai continuar sendo sustentada por uma maioria de trabalhadores precários, que são os caixas do supermercado, que são os trabalhadores da limpeza, que são os atendentes, que essa maioria de trabalhadores, com certeza, gente, basta entrar numa loja para ver, são mulheres, negros, são LGBTs, são esses setores mais oprimidos, que são super explorados. Então, sei lá, já aconteceu inúmeras vezes comigo, que às vezes eu tô lá no caixa do supermercado passando, imagino com vocês também, e você vê o olhar de cansaço desses trabalhadores, e eles estão lá em jornadas de várias horas, às vezes fazendo hora extra e uma série de coisas e recebendo muito pouco. E essa mudança, tipo, esses 10 mil lideranças negras que o Carrefour quer promover, não vão alterar a base dessa exploração, porque sobre essa exploração desses trabalhadores, desses negros e oprimidos, é que se sustenta os lucros do Carrefour. E enquanto o Carrefour permanecer como uma empresa privada, esses lucros, eles são o centro da empresa. Então, ela pode até fazer políticas para tentar aparecer, né, tipo, e dialogar e fazer demagogia com um setor de que desperta para a luta feminista, para a luta antirracista e para uma série de coisas. Mas a base fundamental do funcionamento dessa empresa vai continuar sendo uma lógica da apropriação privada do lucro, da qual a opressão
ela é um pilar fundamental para aumentar os lucros que estão colocados, né? Então, nesse sentido, é que os bolcheviques, eles viam, né, tipo, que essas tarefas que já são muito superiores ao que a gente tem hoje, elas eram algo muito fundamental, mas elas eram tarefas iniciais, porque quando Lenin, ele declarava, tipo assim, né, que isso era o começo em relação à revolução, e quando a gente pensa hoje em contraposição ao que é a realidade hoje e as alternativas que a burguesia apresenta, como essa que eu falei da representatividade e uma série de coisas, na verdade, aparecem extremamente avançadas, mas era o começo para o pensamento desse grande revolucionário e dos bolcheviques, né? Porque eles queriam atacar os pilares da exploração capitalista, né? E eles queriam acabar com a opressão. Eles queriam, de fato, construir uma sociedade onde não houvesse mais exploração nem opressão, né? E que esses eram passos iniciais que estavam sendo tomados, mas que essa obra, ela deveria ser fato de uma transformação muito profunda das relações que estavam colocadas na sociedade, né? E isso também passava por um outro nível de reflexão, que é, por exemplo, como as mulheres, elas são incorporadas no modo de produção. Então, nós mulheres estamos trabalhando, né, em vários lugares. Por exemplo, eu sou professora, tenho muitas colegas que são mulheres. Só que muitas dessas trabalhadoras que são incorporadas, elas mantêm sob a responsabilidade do cuidado da família, das tarefas de reprodução da vida, né? Isso é uma forma que o Marx e Engels brilhantemente colocaram e desvendaram da exploração capitalista, que é todo esse trabalho e essas tarefas ser feito de forma não remunerada pelas mulheres dentro da unidade familiar da família, e que isso é fundamental para que a gente possa continuar vivos, né? Tipo, a gente precisa se alimentar, precisa ter as nossas roupas limpas, a gente precisa ter uma casa onde a gente mora e essa casa demanda cuidados e coisas assim, e que todo esse serviço de cuidados, todo esse trabalho que muitas vezes é tido como um trabalho invisível, fique a cargo e responsabilidade das mulheres, é uma forma muito lucrativa do sistema capitalista, né? E o Lenin, ele tinha uma visão muito aguda e perspicaz em relação a isso, e ele dava um combate mortal em relação ao que o trabalho doméstico representava. E é assim que a gente vai entrar no terceiro eixo do nosso curso, que é a necessidade da substituição da pequena economia doméstica individual para a grande economia socializada. Aí eu vou citar aqui, novamente, uma afirmação do Lenin, que é bem forte. Todavia, a situação da mulher ainda é penosa devido às suas tarefas domésticas. Para alcançar a total emancipação da mulher e a igualdade real e efetiva com o homem, é necessário que a economia nacional seja socializada e que a mulher participe do trabalho geral de produção. Só então a mulher ocupará o mesmo lugar que o homem. Gente, essa parte é muito importante, tipo assim, porque justamente o Lenin e os bolcheviques, eles estavam vendo que tinha uma tarefa central, que era livrar as mulheres do peso do trabalho doméstico como uma responsabilidade individual delas. E que esse trabalho, que era atrofiante, ele vinha, né, tipo, porque justamente no sistema capitalista, essa era parte de como o capitalismo e o patriarcado fizeram um casamento muito bem sucedido, e isso era extremamente lucrativo. Para constituir uma outra sociedade, uma sociedade socialista, era necessário atacar as raízes dessa opressão, né? Então, era necessário ter uma reflexão, e era um fruto de uma reflexão muito importante do Lenin e dos bolcheviques, como que você ia tirar essa responsabilidade da dupla jornada de trabalho, que hoje em dia, inclusive, a gente vê chegar a tripla jornada de trabalho das mulheres, e essa responsabilidade individual do cuidado da família e dos lares, e transformar isso numa responsabilidade social, que o Estado operário passa a ser responsável, né? Então, com a Revolução, eles tinham que resolver duas questões. Uma que era conseguir fazer com que as mulheres pudessem ser cada vez mais incorporadas à produção, né?
e deixarem de ter sob sua responsabilidade individual esse trabalho doméstico, mas também era combater o nível de exploração do trabalho nas fábricas, na indústria. Era você conseguir fazer uma divisão da jornada de trabalho para que você pudesse incorporar, inclusive, o que hoje a burguesia mantém de forma artificial, como o exército industrial de reserva, que é toda uma parcela da população que você faz com que alguns setores trabalhem de forma ultra explorada, precarizada por 12, 14 horas, enquanto uma outra parcela não tem emprego e usa, né, os patrões usam a ameaça permanente desses setores que, se esses que estão trabalhando com jornadas de superexploração não aceitam as imposições dos patrões, tem todo um setor ali disponível que, basta ele querer, ele pode substituir. Os bolcheviques, eles pensavam como que eles iam acabar com isso, e uma das formas de acabar com isso era justamente com redução da jornada de trabalho. E essa redução da jornada de trabalho, ela ainda não era o que o Marx colocava de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. Não era ainda o que é o ideal socialista, de que você vai contribuir socialmente com o tanto que você pode, o tanto que você consegue, e receber tudo aquilo que você precisa, porque somos seres diferentes, né? Longe da individualidade burguesa, né? Tipo, que cria um ideal de individualidade que dentro do sistema capitalista é impossível a gente alcançar plenamente a nossa construção como indivíduos. A ideia dos comunistas, né? Tipo, de que a gente possa, com uma sociedade plenamente regulada, de acordo com os interesses coletivos, desenvolver a sua individualidade, também chega a esse ponto de que eu posso contribuir trabalhando de uma forma que é diferente da forma que você que está assistindo essa aula pode contribuir, mas que eu possa ter as minhas necessidades atendidas, assim como você também, e isso seria possível numa sociedade superior. O Estado operário ainda não era possível isso, tinham questões muito materiais e concretas ainda prévias para serem resolvidas. Mas, ao mesmo tempo, você poderia ter essa redução da jornada de trabalho. Do ponto de vista das mulheres, isso significava essa questão da qual o Lenin dava um combate muito importante, que era justamente como que você iria transformar, criar instituições que colocassem de pé a possibilidade de que as mulheres saíssem da fábrica e não tivessem que voltar para suas casas, cuidarem dos seus filhos, lavarem a roupa, fazerem o jantar, mas que, na verdade, tudo isso fosse cada vez mais se transformando em trabalhos coletivos, né? E aí, novamente, citando uma passagem do Lenin, nesse discurso de 1919, vocês viram que eu vou indo e voltando? São textos muito curtinhos, mas eles são muito profundos do ponto de vista de condensar essa visão do Lenin em relação à luta pela emancipação das mulheres, né? Então, vamos lá, ó. Aqui ele está falando em relação à Rússia soviética. Criamos instituições modelo, refeitórios, coletivos e creches para libertar as mulheres do trabalho doméstico. E os trabalhos relacionados à organização dessas instituições recairão precisamente e, em primeiro lugar, sobre as mulheres. É preciso reconhecer que a Rússia tem pouquíssimas instituições desse tipo e que possam ajudar a mulher a se libertar de seu papel de escrava doméstica. O número realmente insignificante dessas instituições funciona e as condições da República Soviética se encontram na atualidade, tanto no terreno militar, como em relação ao abastecimento, dos quais outros camaradas já falaram aqui em detalhes, entorpecem o nosso trabalho nesse sentido. Devemos dizer, no entanto, que esse tipo de instituição que liberta a mulher do seu papel de escrava do lar está surgindo onde existe uma menor possibilidade para isso. Gente, eu acho essa citação muito interessante. Por quê? Porque ela é uma bomba contra a caricatura stalinista, né, de que a revolução já fazia com que as mulheres tivessem conquistado sua emancipação. O Lenin, que era o mesmo que no início do discurso estava se orgulhando de como a Rússia soviética tinha acabado com todas as leis que garantiam e mantinham a opressão às mulheres, também é o que está refletindo como tinham um problema, porque os bolcheviques tinham que livrar as mulheres da escravidão do lar e que, para isso, tinham que construir
instituições coletivas que pudessem transformar o trabalho doméstico no trabalho socializado. Isso é muito superior ao que a gente vê hoje, algumas alternativas de alguns feminismos, tipo assim, que defendem uma coisa que é elementar, que é a divisão do trabalho entre homens e mulheres das suas famílias. Isso é uma coisa básica, do qual a gente luta e tudo mais. Só que a gente está pensando do ponto de vista superior de construção de uma sociedade que é realmente tirar a responsabilidade individual da família e colocar isso como uma responsabilidade coletiva, de ter restaurantes, creches, e todo esse trabalho não ser uma questão privada e individual, mas ser uma questão social, respondida por instituições que são organizadas coletivamente. E ele reconhecia que isso, na Rússia, ainda era muito pouco, né? Ainda era muito insuficiente para poder levar adiante essa tarefa. E isso estava relacionado a distintos fatores, entre eles o fato de que 1919 ainda assim tinha muito profundamente as consequências da guerra imperialista, tinha uma crise de abastecimento, tinham problemas muito concretos, né? Porque os bolcheviques fizeram a revolução e tem que lidar com todas as contradições de um país que ainda tinha relações de produção semi-feudais, né? Mas mesmo nessa situação, o Lenin está vendo ali que tem lugares onde pareciam que não era possível surgir, e esses lugares estavam surgindo, essas instituições, e elas estavam sendo criadas. E isso era a obra, inclusive, do papel da auto-organização que estava colocada, né? E aí, para arrematar um pouco essa ideia, eu vou voltar novamente para as palavras do Lenin, que é quando ele fala: dizemos que a emancipação dos operários deve ser conquistada pelos próprios operários. O mesmo vale para a emancipação das mulheres trabalhadoras. Deve ser fruto do seu próprio esforço. As trabalhadoras se preocuparem em desenvolver as instituições que nos referimos, e essa atividade da mulher conduzirá à mudança radical da situação que ela ocupava na sociedade capitalista. Ou seja, gente, o que isso quer dizer? Quer dizer que os bolcheviques e o Lenin, né, eles viam que eles consideravam todas as questões materiais que dificultavam a possibilidade de levar adiante essas instituições. Só que eles viam que estava tendo um potencial, porque essas instituições, mesmo com essas dificuldades, estavam surgindo. E que eles sabiam que era uma tarefa essencial para o desenvolvimento da revolução, que elas se ampliassem cada vez mais, porque era fundamental que as mulheres pudessem participar da vida política do Estado soviético. E que ele via na possibilidade de criar essas instituições também um papel fundamental, onde mulheres que sempre foram oprimidas e massacradas pelo sistema capitalista, que viviam presas ao lar, onde nessas tarefas elas pudessem cumprir um papel dirigente da sociedade e isso pudesse ser bastante revolucionário para elas. Então é nesse sentido que a gente vai chegar ao quarto e último tópico da nossa aula de hoje, que é o papel central da incorporação das massas femininas para o desenvolvimento do poder soviético e como o Partido Bolchevique encarava essa batalha. E aqui eu vou pegar o texto que ele está indicado como leitura complementar da nossa aula de hoje, que é o texto da Clara Zetkin, que se chama Recordações sobre Lenin. Nesse texto, essa grande revolucionária, né, que ela foi a principal organizadora de mulheres do movimento socialista no início do século XX, ela relembra dois encontros que ela teve com Lenin em 1920 no Estado Soviético. E assim, gente, imagina você ler um texto onde você pode ser transportado para uma conversa entre revolucionários como Lenin e a Clara Zetkin. É tipo assim, impressionante, é muito interessante toda a discussão que eles fazem, porque eles estão debatendo problemas vivos em relação à revolução, né? E que, nesse sentido, entre os problemas que eles debatem, é como eles veem uma necessidade de fortalecer teoricamente as mulheres socialistas para que elas possam se enfrentar com a armadilha da ideologia burguesa, e conseguir fazer com que a revolução possa se expandir internacionalmente. Essa discussão se dá bastante em particular em relação como exemplo, né?
um debate que estava tomando a vanguarda das mulheres na Alemanha em relação ao papel das relações amorosas. Eu vou desenvolver um pouco mais sobre isso. Também eles debatem as tarefas e os desafios para o movimento de mulheres internacional naquele momento, como a gente ia construir, né, um grande movimento socialista de mulheres, e a organização das mulheres no partido, nos soviets, e como se conquista as massas femininas para o projeto comunista, né, para a luta comunista. Nesse sentido, para contextualizar um pouco o tema, assim, né, de uma discussão, porque depois a Clara vai lá e fala que o Lenin, né, ela faz um relato bastante extenso, que o Lenin ouviu muito atentamente sobre distintos âmbitos em relação à luta das mulheres e quais eram as tarefas que ela estava colocando no âmbito internacional, né? E aí, depois de ouvir muito atentamente a Clara, o Lenin, ele externaliza uma preocupação para ela. Ele externaliza essa preocupação do peso que estava ganhando a questão das discussões sobre os relacionamentos amorosos entre a vanguarda das mulheres revolucionárias na Alemanha. Isso é um debate muito interessante, gente, porque, por um lado, né, a gente vê como até hoje é parte de uma armadilha da ideologia burguesa, que é colocar as mulheres, né, com esse centro de construir uma ideologia da qual nós, mulheres, temos que ter no centro das nossas vidas um ideal de um relacionamento amoroso, de que a gente vai, essa ideia do amor romântico, da família, de todas essas coisas, né? E que isso toma, muitas vezes, a preocupação da ampla maioria das mulheres e termina sendo uma forma de que, ao ter esse centro das suas vidas, as mulheres deixem de pensar como ela tem inúmeras outras possibilidades que não são reduzidas, as nossas vidas não se reduzem aos relacionamentos amorosos. Que os relacionamentos amorosos são uma parte, mas que justamente eles devem ter uma proporção que não é o centro das nossas vidas, e a gente batalha como revolucionárias para que o centro da vida das mulheres seja cada vez mais elas se colocarem como sujeitos políticos da sua história, né? E da sua vida, e, enfim, uma série de coisas. E que, nesse sentido, a preocupação em relação à Alemanha é que, por um lado, tinha tido a Revolução Russa, e era, um debate muito vivo, todas essas coisas que a gente estava comentando aqui nos eixos anteriores da aula, em relação a como as mulheres poderiam estar no centro da direção desse Estado operário. E, por outro lado, a Alemanha tinha passado por um processo revolucionário, né, que tinha levado, inclusive, a social-democracia chegou ao poder e assassinou Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, todo um setor dessa vanguarda revolucionária, né, tinha levado a esse momento, mas que permanecia aspectos, mesmo depois de uma derrota desse processo revolucionário. O Lenin via muito a possibilidade de que na Alemanha pudesse se desenvolver um novo processo revolucionário, e esse desafio da internacionalização da revolução era uma grande tarefa. Por isso, nesse marco, ele estava preocupado e externalizou isso para Clara Zetkin, como uma grande dirigente que ela era, né? De que a preocupação das mulheres que eram do partido na Alemanha fosse tão centrada em debater as questões históricas dos problemas das relações amorosas e uma série de coisas, porque isso diz respeito a pensar como não cair na armadilha burguesa, de colocar esses temas no centro da vida das mulheres, né? Tipo assim, a reflexão era, será que é por essa via de fazer esses inúmeros debates e centros de estudo, inclusive uma preocupação se tinha nível marxista, de apropriação marxista, para poder debater essas questões, conectando elas com um choque, com o enfrentamento ao Estado capitalista, se é por essa via que ia se chegar nas massas das mulheres proletárias que era necessário organizar para poder ser parte de um processo revolucionário que pudesse se desenvolver nesse país, né? Então, que a vanguarda das mulheres tivesse esse centro da sua preocupação era uma questão que o Lenin estava debatendo para poder pensar. E isso se conecta com o segundo aspecto, né, que eu tinha mencionado, que é justamente como Lenin e Clara estavam debatendo os desafios internacionais do movimento de mulheres socialistas, né? Então, como eles reconheciam
que as mulheres tinham cumprido um papel essencial para a Revolução Russa, mas longe de toda a concepção dogmática dos setores que tinham, inclusive internamente ao Partido Bolchevique, né? Eles viam que tinham problemas concretos para superar toda a tradição patriarcal que oprimia as mulheres, né? E que era preciso que os comunistas, eles pensassem muito como que eles vão intervir dentro do movimento de mulheres para ganhar as massas femininas. Como que eles vão criar um forte, né? A discussão estava relacionada a como criar um forte movimento de mulheres comunistas, e isso passava por ter muita clareza teórica e política dos nossos princípios. Porque o movimento de mulheres é um movimento policlassista, né? Hoje a gente vê, né, tipo assim, tem mulheres que defendem a igualdade feminina, mas justamente como são mulheres burguesas, tem um limite de classe no qual elas defendem essa igualdade, né? Porque elas defendem o seu direito dentro da sua classe burguesa de ter condições de ser também chefe para oprimir e explorar outras mulheres. Esse tipo de feminismo não leva à libertação do conjunto das mulheres. O nosso feminismo socialista, ele pretende levar à libertação do conjunto das mulheres. Mas justamente por isso, a gente tem que entender que a questão de classe, ela define os contornos da opressão que se sofre, né? Então, nesse sentido, é que depois as diretrizes para o movimento comunista feminino que a Clara vai redigir, ela leva em consideração, como norte estratégico, alguma dessas considerações que são compartilhadas com o Lenin nessa conversa, né? E aí, novamente, aqui citando o texto, que é: as linhas diretrizes deverão expressar nitidamente que a verdadeira emancipação da mulher só é possível no comunismo. É necessário ressaltar com toda a força a relação indissolúvel que existe entre a posição social e humana da mulher e da propriedade privada sobre os meios de produção. Com isso, traçaremos um limite firme e indelével sobre o nosso movimento e o movimento feminista. Além disso, deste modo, construiremos as bases para focar a questão da mulher como parte do problema social, do problema operário, firmemente unido, portanto, na luta proletária de classes e na revolução. Gente, o que isso significa? Tipo assim, é muito profundo porque justamente, ao mesmo tempo que as feministas socialistas, elas tinham que ter clareza de que a emancipação feminina plena, ela só pode ser conquistada com a aniquilação da propriedade privada, com a aniquilação tipo, de uma sociedade dividida em classes, com um Estado que regule, ou seja, só poderia ser possível a emancipação completa das mulheres sob uma sociedade comunista. Isso não significava que essa batalha era uma tarefa para depois. Na verdade, isso era uma tarefa para agora, como a gente viu com os bolcheviques. Depois de fazer a revolução, conseguia toda uma batalha, mas mesmo, né, nessa discussão com a Clara, mesmo nos países onde ainda não se conseguiu fazer a revolução e a classe operária tomar o poder, também era uma tarefa muito importante lutar para organizar as mulheres. E que as comunistas deveriam intervir ativamente disputando as massas femininas para essa concepção. E isso passava por também uma luta no interior da própria classe operária contra os preconceitos e as divisões colocadas pela ideologia burguesa, para poder demonstrar que se o conjunto da classe trabalhadora não toma para si a luta das mulheres contra a opressão, se não faz um enfrentamento contra isso, é muito difícil enfrentar o inimigo que é a burguesia. Então, não é essa visão, né, como tentam fazer muitas vezes correntes que são inimigas do marxismo, né, que tentam deturpar o marxismo, como se o marxismo fosse uma única preocupação economicista e a luta de classes marxista fosse simplesmente a luta entre operários e patrões e não levasse em consideração as questões relativas às mulheres, às LGBTs, aos negros. Não. Isso é uma mentira. O marxismo revolucionário é um pensamento que justamente compreende que a luta e o enfrentamento entre as classes
ela pressupõe também que no interior da classe operária existe diferentes setores que a burguesia se utiliza da opressão desses setores para poder manter a sua exploração de classe. Então, o combate à exploração, ele também é um combate que precisa passar por uma batalha pela unificação de todos os setores oprimidos, e a classe trabalhadora tem que tomar isso em suas mãos, assim, né? Então, essa é uma batalha que o Lenin, né, ele definiu em termos de batalha pela hegemonia operária, ou seja, de que a classe trabalhadora possa demonstrar para os setores oprimidos que a sua luta revolucionária como classe pode ser a que melhor pode responder às demandas de cada um desses setores que é oprimido pelo capitalismo. E isso é parte constitutiva do pensamento leninista, é profundamente atual e que é um combate que deve ser travado, inclusive no sentido de que você vai conduzir essa luta unificada no sentido de unificar os setores que são explorados e oprimidos para dar um combate comum. Você vai unificar as forças para se enfrentar com o Estado capitalista, que garante a manutenção da propriedade privada, que se utiliza como pilar, né, de sua sustentação o racismo, o machismo, a LGBTfobia e toda essa série de coisas, e que a classe trabalhadora, assumindo o papel como classe dirigente, tem que justamente permitir essa autoatividade das massas que são exploradas e oprimidas para que elas possam levar a cabo as tarefas da sua emancipação. E que isso é uma condição fundamental, porque a burguesia ela é incapaz de permitir isso. Ela pode tentar cooptar alguns setores e criar essa ilusão de que alguns setores ascendendo a postos por dentro do Estado burguês ou postos de representatividade nas empresas, que isso pode levar a alguma melhoria gradual e evolutiva. Só que de fundo, na verdade, né, o que a gente viu ao longo de todos os anos de dominação burguesa é que mesmo direitos mais elementares, mesmo quando a gente conquista eles, eles são ameaçados depois quando vem as crises capitalistas. E, em contraposição a isso, todo o pensamento revolucionário é como é parte intrínseca da luta revolucionária, uma luta contra a opressão. E que isso pode permitir, né, essa luta revolucionária, é o que pode permitir com que se possa avançar. E aí, para ir finalizando, né, eu vou voltar a uma última citação dessa discussão do Lenin e da Clara, que eles estavam refletindo sobre como consolidar o Estado soviético e a necessidade fundamental da incorporação das massas femininas. E aí o Lenin faz esse seguinte questionamento. Por que em nenhum lugar, nem sequer aqui na Rússia soviética, tantas mulheres não militam no partido como os homens? Porque é tão insignificante as cifras de operárias organizadas sindicalmente. Gente, o Lenin, ele via todo esse potencial das mulheres como vanguarda da luta revolucionária e cada vez mais a gente vê isso se comprovando hoje em dia. A gente vê como nos distintos processos da luta de classe que eclodiram pós a crise de 2008, né, a gente vê uma linha de frente de mulheres negras de vários setores oprimidos. Mas, ao mesmo tempo que o Lenin via isso, ele também se questionava que mesmo no partido mais avançado do mundo, que era o Partido Bolchevique, que era o principal exemplo de organização das mulheres, que tinham grandes dirigentes revolucionárias, mesmo nesse partido ainda não estava suficiente, ainda não era uma representação igualitária entre homens e mulheres. E que os bolcheviques tinham que se questionar, porque eles deveriam almejar que essa representação fosse proporcional, que o Partido Bolchevique conseguisse organizar as mulheres na mesma proporção que organiza os homens. E que ainda assim também se pensava como era um problema, que nos sindicatos, que são ferramentas da classe operária, da sua organização, as mulheres também eram uma cifra muito menor. E ele pensava isso na Rússia soviética, mas pensava em todo o mundo, porque não tinha exemplos no mundo que pudessem superar isso. Isso é bastante atual, se a gente pensar hoje, né? Essa batalha para que as mulheres possam se organizar nos partidos, não como uma representatividade vazia, mas como dirigentes de fato, tipo, que as mulheres possam se colocar à frente
dos partidos, do Partido Revolucionário, que possa se colocar à frente dos seus sindicatos, e para isso tem que se enfrentar com as burocracias sindicais, que são, em sua maioria, homens brancos, heterossexuais, que estão ali encastelados há anos, que quase nunca trabalham, ou mesmo quando tem mulheres, né? Por exemplo, acho que um exemplo bem clássico é num dos maiores sindicatos da América Latina, a APOESP, que é dirigida por uma burocrata, que é a Bebel, que está lá há anos e que tem toda uma vanguarda de professoras que são massacradas, que são, tipo, colocadas numa situação humilhante pelo Estado, de ter todos os anos o seu direito ao trabalho negado e ter toda uma batalha para conseguir pegar aulas e toda a condição de precarização e tudo mais. E essa burocrata que está lá à frente do sindicato, na verdade, mantém todas essas condições e mantém essa divisão, e muitas das professoras têm que dar uma grande batalha contra essa dirigente mulher burocrata que está a serviço da outra classe, né? Porque o papel que a Bebel cumpre à frente da APOESP não é de auto-organizar as massas das professoras mulheres para se enfrentar com os ataques do Estado capitalista, mas é justamente para manter os seus privilégios como uma burocracia, e essa é uma batalha, uma reflexão que o Lenin fazia bastante profundo, né? Dessa necessidade de organizar as mulheres também para tomar os seus sindicatos como ferramentas de lutas, e como o partido revolucionário precisa também organizar as mulheres para que elas sejam dirigentes. No Estado soviético, significava colocar as mulheres na linha de frente dos soviets também, né? Para dirigir não só coisas, como eu comentei antes, em relação a construção, né, desse trabalho doméstico individual ser colocado num patamar do trabalho doméstico socializado, coletivo, mas também de conjunto dirigir como que vai se dar o processo de industrialização do Estado operário. Hoje em dia, isso é bastante atual, né? Porque é pensar, na verdade, como essa vanguarda de mulheres que tomam o mundo em distintos processos, elas podem se unificar com essa estratégia revolucionária da qual Lenin defendia, para poder se colocar ainda mais na vanguarda da reconstrução de um partido internacional da Revolução, porque hoje em dia a gente não tem um partido como foi o Partido Bolchevique, e cada vez mais se reatualiza o que o Lenin vinha definindo como uma época de crises, guerras e revoluções, então se coloca na atualidade do dia, né? Essa necessidade de ter um partido internacional da revolução que possa, por exemplo, fazer uma campanha brutal, como a gente está vendo, contra o massacre colonialista de Israel contra os palestinos, né? Que a gente viu em distintos países do mundo, como o 8 de março foi permeado por esse sentido internacionalista, mas como potencializar isso para poder barrar esse massacre colonialista e fazer com que as massas palestinas autodeterminadas, que a classe trabalhadora palestina se coloque na linha de frente para poder fazer uma Palestina operária e socialista, né? Para poder colocar a revolução na ordem do dia, não só na Palestina, mas em distintos países do mundo, como, por exemplo, na Argentina, que agora se enfrenta com os ataques do Milei, mas que tem uma vanguarda, da qual as mulheres também são linha de frente, que estão construindo organismos de auto-organização, como são as assembleias de bairro, e que são exemplos muito interessantes para organizar a luta contra os ataques que estão colocados, né, tipo, de um país que foi vendido primeiro pelos peronistas, depois agora o Milei tenta aprofundar para o FMI, em nome dessa dívida pública, que é um mecanismo de exploração imperialista, da qual a gente, como revolucionários internacionalistas, tem que lutar contra, ou então diante do rearmamento das potências imperialistas que estão colocadas em todo o mundo, né? Inclusive o Macron, que é um desses caras que ficam ali, né, tentando defender isso, veio recentemente aqui para o Brasil e tirou várias fotos que ficaram conhecidas, né, ele e o Lula lá. E aí está um exemplo, né? Uma das discussões que o Macron apresentou é que o Brasil e a França poderiam ter pactos militares para poder se rearmar, que é essas burguesias, esses representantes, né, que estão à frente dos estados capitalistas, pensando como eles vão se reorganizar o seu armamento para se voltar para a possibilidade de guerras,
que vão significar massacre contra a classe trabalhadora, contra as mulheres, contra todos os setores oprimidos. Em oposição a isso, como a gente, né, faz uma batalha dentro do movimento feminista também, resgatando todos esses legados do Lenin, mas da tradição revolucionária marxista que a gente pôde ler pôde estudar mais profundamente em todas essas aulas, para poder defender e construir uma ala de mulheres socialistas, de um feminismo socialista que batalha por uma posição independente da classe operária. E de todos os setores oprimidos, para se enfrentar com esses planos que significam aprofundar a situação de miséria e de opressão, né? Que no Brasil a gente vê, por exemplo, como se expressa na permanência das reformas, da qual o governo Lula permanece, e onde, né, num país cuja classe operária é majoritariamente feminina e negra, vem sendo todos os dias massacrado pela reforma da Previdência, pela reforma trabalhista, pela terceirização irrestrita, pela reforma do ensino médio, que por um lado significa uma precarização brutal dos professores, por outro lado significa colocar toda essa ideologia de empreendedorismo, que é colocar a juventude entre ou você foge das balas da polícia, dessa polícia assassina, herdeira dos capitães do mato, ou você tem que achar que você, frente a um país que a precarização do trabalho é o que predomina, a sua solução é você virar um empreendedor individual, que na verdade é o que a gente está vendo, né? Mesmo o próprio PT e o Lula agora, que depois de regulamentar no seu antigo governo a terceirização, agora se propõe a regulamentar a precarização do trabalho com a uberização, né? E que, frente a tudo isso, a gente precisa de um movimento de mulheres independente desse governo, né? A gente não pode estar atrelado ao governo, a gente tem que batalhar para constituir um movimento de mulheres que tenha uma organização independente, que tenha clareza de que é necessário se enfrentar com o Estado capitalista, mesmo quando eles são governados, não só quando eles são governados por setores de extrema-direita, como é o bolsonarismo, mas, inclusive, quando são governados por frente amplas, cujo projeto de conciliação termina por fortalecer esses mesmos setores da extrema-direita, que é o que a gente está vendo hoje nas alianças que o Lula costura com partidos, inclusive até o partido do Republicanos, né? Do Tarcísio de Freitas, do Mourão, estão lá. E a gente, lamentavelmente, vê o PSOL, da qual muitas mulheres, né, que despertam para essa luta feminista, para a defesa do direito das mulheres, dos negros, dos LGBTs, eu sei que muitos setores terminam vendo o PSOL como uma referência, né, das suas figuras parlamentares, dessas lutas, mas é preciso pensar e refletir o papel que esse partido está cumprindo dentro da Frente Ampla, onde eles são parte, né, de compartilhar ministérios com esses setores reacionários, onde eles se calam diante de temas como o arcabouço fiscal, que garante, na verdade, que tenha reajuste zero para os servidores que agora estão em greve, os servidores federais, por exemplo, mas que é toda uma lógica, né, de implementação do seu próprio projeto neoliberal e que não teve uma luta e uma denúncia consequente do pessoal que parte disso, mas que em alguns lugares, como por exemplo, né, na prefeitura que administram de Belém, e se voltam contra as greves e contra as organizações, e em São Paulo, que é a maior capital do país, eles são o setor que encabeça a Frente Ampla, né, junto com uma mulher como a Marta, que foi uma das articuladoras da reforma da Previdência e tudo isso que representou assim, ou então de resoluções, né, agora o pessoal fez uma resolução que libera a possibilidade de acordos com distintos partidos, a depender do que for conivente. Não se sabe o que é essa conivência que o partido define, né? Não se tem termos claros. Seria, então, o pessoal liberando, depois de, inclusive, como em Recife, ele fez, né, alianças com o partido da Damares Alves, uma frente parlamentar com a Damares Alves. O pessoal agora quer reproduzir isso, a depender da localização? Qual é a justificativa? Tudo isso, gente, resgatar as lições do Lenin também é pensar que tudo isso, diante de tudo isso, a nossa tarefa, e essa é a tarefa que a gente
se coloca como feministas socialistas do Pão e Rosas, é batalhar por uma organização independente. Então, esse curso que a gente está fazendo, as nossas publicações, né, o resgate da teoria marxista com publicações como é o livro Mulheres, Revolução e Socialista, ou então elaborações como é a nossa revista que a gente está lançando, do Ideias Esquerda, especial Feminismo e Marxismo, o nosso videocast Feminismo e Marxismo, toda uma série de coisas que a gente constrói para poder resgatar a tradição revolucionária, para poder pensar o problema das organizações das mulheres, tudo isso está combinado com uma batalha que nós do Pão e Rosas damos em cada local de trabalho e estudo, à frente de sindicatos, como eu falei, né, tipo, eu comentei aqui a da POSP, mas a gente é parte da oposição da POSP, dirige inclusive uma subsede em Santo André, na qual a gente vem dando exemplos muito importantes de organização das professoras das categorias OS, que são as professoras precarizadas do estado de São Paulo, mas que em distintos países, né, em distintos estados e países, inclusive, mas comentando aqui sobre o Brasil, né, que em distintos estados também nossos companheiros professores atuando como parte da oposição, batalhando contra a divisão que as burocracias dão, não só em professores, mas distintas categorias, companheiras terceirizadas, companheiras precarizadas, companheiras que são trabalhadoras das universidades, companheiras que atuam no metrô, na rede de transportes, enfim, na saúde, uma infinidade de trabalhos que são as batalhas, companheiras que estão nas universidades, nas escolas, né, as estudantes, as jovens que se organizam para poder dar essa batalha em comum, que é unificada por resgatar essas lições revolucionárias para poder levar à frente essa tarefa de construir hoje uma alternativa revolucionária para as mulheres que possa nos permitir nesse momento de crises, guerras e revoluções que já estão na ordem do dia, né? A gente já vê, já convive com crise, com guerras, com possibilidades, né, de situações muito absurdas que o capitalismo reserva, como diante disso a gente vai construir, ser linha de frente como mulheres revolucionárias de batalhar para construir uma alternativa que possa colocar a revolução na ordem do dia, né? Então, nesse sentido, também estamos batalhando para reconstruir esse projeto de um partido revolucionário internacional da revolução, pensando todo esse legado deixado pelo Lenin, pelos bolcheviques e por grandes revolucionárias e revolucionários que a gente estudou ao longo de todo esse curso. Bom, eu fico o convite para todos vocês, acho que eu acabei me estendendo, me empolguei aqui com toda essa discussão, mas fico o convite para vocês para conhecerem, se organizarem com o Pão e Rosas, para batalhar por essas ideias com a gente, para seguir debatendo, né, estudando e se apropriando cada vez mais dos clássicos revolucionários, de todo esse arcabouço teórico e esse legado incrível do marxismo revolucionário para a luta pela emancipação das mulheres, mas também para atuar na prática, no cotidiano, nas batalhas que a gente dá todos os dias e que são fundamentais. Então, esse curso também é um convite. Os nossos livros, as nossas publicações, eles são parte de um projeto militante construído por diversas companheiras, que eu tenho muito orgulho de poder estar lado a lado com elas. E então, eu não poderia terminar esse curso sem deixar de fazer os meus agradecimentos, né? Às pessoas que foram parte fundamental para a gente poder levar adiante esse projeto desse curso. Primeiramente ao Bruno, que está aqui comigo, e que foi parte de quem, né, ajudou em todas essas aulas a gente poder conseguir fazer o trabalho de gravação, de edição, para que você pudesse ter ela disponível aí na sua casa ou em qualquer lugar que você esteja assistindo. Então, muito obrigada novamente ao Bruno Portela por esse trabalho incrível que ele fez com a gente. Depois ao Gabriel Zuanon, que é o Gabe, como carinhosamente eu chamo, né, que fez todo o trabalho dos slides que você viu ao longo do nosso curso, né? Mais uma vez, obrigada. A Diana Assunção, que é a nossa companheira que sempre foi uma grande entusiasta desse curso, né? Que foi junto com a Josefina Martinez, uma das organizadoras desse livro, que é uma grande ferramenta militante, né, para todas nós, mas que também sempre deu muito apoio e foi parte de ajudar na equipe de elaboração desse curso. As minhas companheiras de curso, Natália Angelossi, Flávia Teles e Virginia Gitzel, que foram essenciais para que a gente pudesse, né, nessa equipe, ao longo desse último mês, produzir essas aulas.
A Vanessa Dias, das edições Iskra, que preparou promoções incríveis para a gente e que leva à frente, né, diversas questões junto com outros companheiros da nossa editora. E a todas as companheiras do Pão e Rosas, porque seria impossível estar aqui fazendo toda essa discussão com vocês se não fossem as minhas companheiras do Pão e Rosas, né, esse grupo de mulheres e LGBTs, mas também aos meus camaradas homens do MRT, que orgulhosamente dão essa batalha junto com a gente por esse feminismo socialista, que tentam resgatar justamente esse legado revolucionário do Lenin, do Marx, do Engels, do Trotsky, de tantos outros, para poder fazer isso parte viva da nossa luta hoje pela reconstrução do projeto socialista no século XXI. É isso, gente. Muito obrigada. E para terminar mesmo, nada melhor do que terminar com o Lenin, com uma última citação, para nos deixar inspiradas, né? Que é: na busca pelo ideal socialista, lutamos pela realização total do socialismo. E nesse caminho se abre um amplo espaço de atuação para a mulher. É isso, gente.